Capítulo por capítulo, verso por verso, sem superficialidades, sem atalhos. Bem-vindo à jornada 66, porque quando a palavra é exposta com fidelidade, ela transforma. E se você está junto nessa jornada, já curte esse vídeo aí e compartilhe. E vamos para a palavra de Deus. Abra comigo sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 8 mostrou que Jesus tem autoridade sobre doenças, natureza e demônio. Mas Mateus capítulo 9 vai ainda mais profundo. Aqui vemos a autoridade que mais incomoda o coração humano. Autoridade para perdoar pecados. Capítulo começa com um paralítico sendo trazido até Jesus. Ele não chega sozinho, amigos o carregam. E o texto diz algo lindo demais para nós. Vendo-lhes a fé. Fé pode ser pessoal, mas também pode ser encorajada em comunidade. Jesus olha para o paralítico e diz: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Espera, ele não começa curando o corpo, ele começa tratando a raiz. E isso nos ensina algo profundo demais. O maior problema do homem não é o físico, é o espiritual. Os escribas pensam, ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados. E é exatamente esse ponto. Jesus pergunta, o que é mais fácil dizer? E então declara, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele cura o paralítico. O milagre físico confirma a autoridade espiritual. João Calvino dizia que os milagres de Cristo eram sinais visíveis de uma graça invisível maior. A cura aponta para o perdão. Depois acontece algo muito pessoal. Jesus ele vai chamar Mateus, sim, o próprio autor do Evangelho, um publicano, cobrador de impostos, mal visto pela sociedade. E Jesus simplesmente diz, segue-me. Não há discurso longo, não há teste prévio, chamado soberano apenas. Mateus logo se levanta e segue. E Martinho Lutero ensinava que quando Deus chama eficazmente, ele não apenas convida, ele transforma o coração para responder. E Mateus ele não negocia, ele deixa a mesa de impostos. Isso é arrependimento visível. Depois Jesus está comendo com os publicanos e pecadores. E os fariseus então vão questionar, por que o vosso mestre come com pecadores? E Jesus responde com uma das frases mais impactantes do Evangelho. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Isso não significa que existem pessoas verdadeiramente justas. Significa que alguns se acham justos. Calvino dizia que a graça só é doce para quem reconhece sua miséria espiritual. E Jesus ele vai citar Oséias, misericórdia quero e não sacrifício. Religião sem misericórdia é distorção. Depois perguntam ainda a Jesus sobre o jejum. Por que os discípulos de Jesus não jejuam como os outros? E ele responde com a imagem do noivo. Enquanto o noivo está presente, é tempo de alegria. Jesus está dizendo algo poderoso demais para nós. A presença dele inaugura uma nova etapa da história redentiva. Ele fala sobre vinho novo e odres novos. O reino não é remendo na religiosidade antiga. É uma transformação completa. É isso que Jesus está ensinando. Não é um ajuste externo, é renovação interna. E então, em seguida, vemos dois milagres interligados. Uma mulher com fluxo de sangue, há 12 anos, impura cerimonialmente, ela toca na orla do manto. Não faz discurso, não chama atenção, ela apenas toca. E Jesus diz, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Spurgeon dizia que a fé verdadeira pode ser pequena como um toque,
mas é poderosa porque está conectada ao Salvador. Logo depois, a filha de um chefe da sinagoga é dada como morta. Jesus entra naquele local e diz: a menina não está morta, mas apenas dorme. E ele toma ela pela mão e ela se levanta. Autoridade sobre doenças, autoridade sobre enfermos, autoridade sobre impureza, autoridade sobre a morte. Mateus está construindo um retrato claro. O rei tem poder absoluto. E depois, ainda vai chamar dois cegos, ver dois cegos que clamam: tenha misericórdia de nós, filhos de Davi. E eles reconhecem o título messiânico. E Jesus então pergunta: credes que eu posso fazer isso? E eles respondem: sim, Senhor. Fé explícita. Ele toca nos olhos e eles passam a ver. Aqui vemos algo central na teologia reformada. A fé não cria o milagre. A fé recebe aquilo que Cristo soberanamente concede. Por fim, um homem mudo é liberto de um demônio. E o povo se maravilha. Mas os fariseus dizem: ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Afinal, quando o coração não quer se render, até o milagre vira motivo de acusação. O capítulo termina com uma das declarações mais pastorais do Evangelho. Vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Jesus não olha para as multidões com irritação, ele olha com compaixão. Calvino dizia que a compaixão de Cristo é a fonte de toda missão. E então ele diz: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. O problema não é a falta de necessidade, é a falta de obreiros. Mateus 9 nos ensina 6 verdades profundas. Primeiro, Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Segundo, o chamado dele é soberano e transformador. Terceiro ensinamento para nós: a graça alcança pecadores improváveis. Quarto, a fé verdadeira confia no poder de Cristo. Quinta verdade: corações endurecidos resistem até diante do milagre. E a sexta lição para nós: o coração de Jesus é cheio de compaixão pelos perdidos. Talvez você se identifique hoje com um paralítico, precisando de perdão. Talvez com Mateus, chamado inesperadamente. Talvez com a mulher, que só consegue tocar de longe. Ou talvez com a multidão, cansado e sem direção. A boa notícia é essa: o mesmo Cristo que agiu em Mateus 9 continua perdoando, chamando e restaurando hoje. E no próximo capítulo veremos algo decisivo. Jesus não apenas demonstra autoridade, ele envia e a missão começa a se expandir. Se você está comigo até aqui, comente Jornada 66. Compartilhe e não deixe de ser inscrito no nosso canal aí. Aperta aí o sininho, ativa as notificações, que cada dia um capítulo novo para que a gente possa estudar nessa Jornada 66. E nos vemos em Mateus capítulo 10. Que Deus abençoe.